Fala galerinha do YouTube, aqui quem está falando é o professor Guilherme e nessa aula a gente vai explorar um pouquinho os conceitos de sucessão e sequências numéricas. Vamos ver um pouquinho esse conceito comigo? Cola aí, olha só. Então eu separei aqui alguns exemplos de sequência de sucessão para a gente se recordar o que é uma sequência, o que é uma sucessão e algumas características que eles podem ter. Então, nesse primeiro exemplo, qual seria a sequência dos números que são naturais e são primos? Então, eu vou escrever aqui para a gente quais eles são. Você consegue lembrar quais são os primeiros primos? São eles, ó. O 2, o 3, o 5, o 7. E eu não sou calculador, não me lembro quais são os outros, então eu vou colocar 3 pontinhos. O importante é que você precisa lembrar que existem infinitos números primos, de forma que essa sequência que a gente está montando aqui, ela é dita sequência infinita. Esse infinito significa que ele tem infinitos termos. Vou aqui escrever para você isso daqui. Agora veja essa outra sequência. Essa sequência é a sequência dos números naturais que são pares, são positivos e são menores do que 10. Tem certeza que você consegue imaginar quais são esses números. É o número 2, é o número 4, o número 6 e o número 8. Veja que essa sequência ela tem um número finito de termos. Tem 4 termos apenas. Então a gente chama de sequência finita. Vou escrever aqui também para você. Outro caso de sequência é esse caso do terceiro que a gente tem. São os números naturais positivos e que são múltiplos de 5. Então é o 5, o 10, o 15, o 20 e também é uma sequência infinita. Esses aqui são os primeiros exemplos de sequência. A ideia que a gente colocou aqui são leis ou regras de como a gente forma a sequência. Então, quando eu digo as características que essa sequência tem, é um número natural primo, é um número par positivo menor que 10 e assim por diante, eu estou explicando para você como que a gente forma a sequência. Essa formação a gente chama em matemática de lei de formação. Vamos explorar isso um pouquinho? Esses exemplos que eu coloquei aqui, eles representam para a gente leis de como você forma as sequências. E geralmente essas leis, elas podem ser escritas em função de um termo que a gente chama de termo geral. Vamos explorar isso um pouquinho com um exemplo? Então agora eu separei para vocês qual seria a lei de formação de uma sequência. Então eu vou colocar uma sequência aqui para a gente discutir um pouco como isso funciona. Esse exemplo representa a lei de formação de uma sequência. Ela é dada por AN igual a n quadrado menos n. Esse AN ele representa para a gente aquilo que a gente chama de termo geral da sequência. E veja que a gente vai obtendo cada um dos termos da sequência substituindo os possíveis valores de n. Isso aqui é muito parecido com funções. A grande diferença é que o domínio das sequências é o conjunto dos números naturais diferentes de zero, enquanto a função pode ter outros domínios. Vamos verificar o que acontece quando a gente vai substituindo os valores de n? Então, por exemplo, veja o que acontece para n igual a 1. O primeiro termo da sequência é igual a 0. Para n igual a 2, o segundo termo da sequência é igual a 2. Para n igual a 3, o terceiro termo é igual a 6. Veja que a gente vai substituindo os valores de n no termo geral. E mais um, poderíamos fazer até não dar mais, mas mais um a gente obtém para n igual a 4. A4 é 4 ao quadrado menos 4, que é igual a 12. Então veja que a gente vai obtendo os valores. Veja que é bem facinho, eu imagino que você não vai ter dificuldade nenhuma, mas a gente sabe como os alunos acabam errando às vezes algumas continhas, mas não é o teu caso. Então olha só o que a gente vai escrever aqui. Qual que é a sequência? Primeiro termo é 0, depois 2, 6, 12 e assim por diante. É uma sequência infinita. Vamos ver mais um exemplo? Nesse segundo exemplo, eu vou escrever o termo geral e a gente vai tentar encontrar alguns elementos dessa sequência. Então, acompanha só. Nessa sequência que eu estou colocando, eu já sei qual que é o primeiro termo. O A1 é dado por 2/3. E conheço a regra de formação geral dessa sequência. Ela é escrita dessa forma.
ele é dado, o próximo termo é dado pelo termo anterior mais 1/3. E você vai utilizar essa fórmula do termo geral somente para os números naturais acima do 1. Veja só que para o valor 1 você já conhece. O termo A1 é 2/3. A partir disso, a gente pode escrever quais são os outros termos. Olha só, o A2 vai ser dado por A2 menos 1, A1, mais 1/3. Como o A1 é 2/3, mais 1/3, a gente tem que é 3/3, ou 1. O A3 é dado pelo A2 mais 1/3. Isso é 1 mais 1/3, que é igual a 4/3. E você pode ir encontrando todos os termos. Vou colocar mais um só para garantir que você consegue entender. O A4 é dado pelo termo anterior, que é A3, mais 1/3. O termo anterior é 4/3, mais 1/3. Isso te dá 5/3. Então veja que assim você vai encontrando os termos. Essa sequência também é uma sequência infinita. E vale a pena você notar que essas leis contendo o termo geral, elas são muito interessantes para a gente descrever uma sequência infinita. Até porque uma forma de você descrever uma sequência é você listar os termos, quais eles são. Só que se são infinitos termos, isso vai dar um pouquinho de trabalho. Por isso que essa lei de formação, ela ajuda a gente na hora que a gente precisa descrever uma sequência. Vamos fazer só mais um exemplo para ter certeza que você consegue acompanhar? Então, em alguns casos, você tem uma sequência que você já conhece, o termo geral. Olha só como que ela é. Por exemplo, essa sequência, a n igual a 3n menos 2, com n, os naturais diferentes de zero. Às vezes, você não está interessado em saber qual que é o quinto, sexto ou sétimo termo da sequência. Às vezes, você quer saber se nessa sequência tem um número em específico. E é isso que a gente vai testar nesse exemplo. Então, vamos verificar assim. A pergunta é, será que existe um termo geral cujo resultado dá 22? Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Como que você faz isso? Então, basta você verificar que 22 é igual a 3n menos 2. E resolver essa conta. Olha só como que ela fica. Quando a gente faz essa conta, veja que você acaba percebendo que existe um valor de n. O n é 8. E esse valor, como é um número natural, indica que existe um termo, que é o 8º termo, cujo resultado é 22. Agora, a gente poderia estar interessado num outro. Vamos ver o próximo? Será que existe algum termo igual a 32? Vamos fazer o mesmo raciocínio. Substitui o 32 no termo geral, o que a gente obtém, fazendo as contas. Cola aí e dá uma olhadinha como vai ficar. O que a gente chegou então é que n é igual a 34/3 e 34/3 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Que conclusão que a gente chega? Não existe nessa sequência, se eu colocasse todos os termos, um termo igual a 32, o que responde ao nosso problema. Gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que você entendeu essa ideia de sequência, mas se você tiver qualquer dificuldade, posta aí no comentário, comenta com a gente o que você achou, que a gente vai fazer mais um montão de vídeo para você. Um abraço e até mais!